Oi, gente. Nós estamos Oi. voltando. Terminou 3 minutos antes da hora. Pois E é. aí, bom, vamos voltar e aí a gente termina, né, nossa É, a conversa gente... direito, porque, né, cortar no meio assim é muito ruim. Então, você tinha Pode falado 7 terminar. minutos, eu tava contando, eu falei assim, acho que tem uns 2 minutos pra fazer o encerramento, e de repente caiu, eu falei, opa, Então, falta, caiu um na pouquinho verdade, antes. ó, falta 1 minuto para as 4 ainda, né? Então, Pois é. falta um Cortou uns tempinho minutinhos ainda, antes. mas não tem problema. Mas a ideia era exatamente isso, a gente poder falar assim, a gente tá falando do vídeo da Grazi Massafera, a gente sempre olha pro que é de bom, né? Tipo, poxa, ela teve sucesso, ela teve dinheiro, e a gente não vê que ela também é humana, que ela também não é perfeita. Então a gente sempre Sim, tem a tendência de olhar para as pessoas porque eles conseguiram melhor do que nós, e a gente não vê o que eles também perderam para conseguir isso. Então a gente cuidar da saúde mental é a gente poder cuidar das nossas emoções, entender que todas as emoções são importantes, as boas e as ruins. A gente poder permitir a gente ter tristeza, ter alegria, ter dor, ter dificuldade. É a gente ter momentos de autocuidado, sim. Então, momento de cuidado, que seja da própria beleza, cuidar da própria saúde, ter um momento de ligar para uma amiga e falar, olha, vou desabafar. Então, a gente tem um círculo social para se cuidar. Não se comparar e ter exercícios de dar valor para aquilo que a gente poder conquistar. O pessoal tem falado muito hoje em dia do mindfulness, essa atenção concentrada, a gente poder olhar para o que a gente pode conseguir na realidade, olhar para o atual. Por quê? Porque a gente vive uma situação que a gente está vivendo agora, de incerteza, de impotência, porque a gente tem impotências, a gente não pode tudo. É a gente poder aceitar a nossa impotência, então dar valor para o que pode. O que eu posso fazer? Qual é o cuidado que eu vou poder ter? A gente tem essa ideia de poder tudo, né? Eu posso controlar, a gente fala da dificuldade dar limite para os filhos. Quando um filho nasce, os pais se prometem cuidar do filho para ele ser a pessoa mais feliz do mundo. E essa é uma promessa muito difícil e complicada, porque ele não vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ele vai ter momentos terríveis, ele vai se apaixonar e a pessoa não vai corresponder. E não há nada que você possa fazer. Então a ideia é a gente não buscar a felicidade, é a gente deixar a pessoa ter os momentos felizes, sabendo que para isso tem sacrifícios, tem dores. Em todas as lives que eu tenho feito, eu sempre repito, para falar para as pessoas assistirem o filminho lá do Divertidamente, para a gente poder compreender que a tristeza é tão importante quanto a alegria. E que muitas vezes, para a gente ter um momento de olhar o lado bom da nova situação, eu preciso primeiro poder sofrer a perda do outro. A menina só pôde aceitar a nova cidade, o novo tipo de rock, quando ela pôde chorar, abraçar o pai e falar, eu não queria ter mudado. E o pai falou, a gente também não. E os pais não iam poder fazer nada em relação a isso. Eles não iam poder voltar para a cidade. Então isso é limite. Eu queria poder ficar acordado até mais tarde. Eu sei, filho, também. Nem por isso eu preciso deixar. E aí quando ele mostra compreendeu, aí ela pôde chorar, e aí ela pôde então começar a gostar do lugar novo. Porque ela percebeu que eu não precisaria deixar de gostar do antigo para gostar do novo. Essa é a grande situação que a gente vive. Quando a gente fala de pais, eu vou falar até agora específico, para pais que têm filhos com deficiência, eu sempre falo muito de quando a gente vai falar desses pais, principalmente na hora que vai receber um diagnóstico, na hora que vai compreender um filho. Ninguém sonha quando está grávido em ter filhos com deficiência. E é muito dolorido receber esse diagnóstico porque não foi um sonho tido. E aí precisa se viver o luto da dor da perda do sonho inicial para eu poder receber a dor nova. Então, a situação nova, aliás. As pessoas acham que a gente tem que amar tudo do jeito que é. Mas para eu poder amar uma situação nova, eu preciso poder sofrer a dor da perda que eu não tive. A gente poder suportar uma situação nova e porque todo mundo fala, vamos aprender com a quarentena. Então, primeiro eu preciso poder viver a dor da quarentena. Quando alguém vai ter um filho com paralisia cerebral, tem uma anóxia, tem um filho cadeirante, tem um filho com autismo, tem um filho com TDAH, tem um filho com dislexia, e de repente você se vê tendo que ir atrás de terapias, ter que ir atrás de muitas situações que não é sonhado quando você está grávido. Ninguém fala assim, quando eu engravidar eu não vejo a hora de poder levar meu filho da TO para ele fazer.
Não, você fala assim, quero levar meu filho para Disney, eu quero levar meu filho para passeios, para o zoológico, para passear, quero ver meu filho crescer, quero ver meu filho tirar carta de motorista. E quando se dá o diagnóstico, isso balança, porque você começa a falar assim, e agora? Será que meus sonhos vão acontecer? E depois, o pior de tudo é quando a pessoa se culpa, porque começa a achar que não amou os filhos, porque não desejou logo de cara. E não é verdade. Porque é como se a gente tivesse dois filhos. Um que, quando recebe o diagnóstico, morre, que é aquele filho que eu sonhei a vida toda. E o segundo filho. E quem tem dois filhos como você sabe que é possível a gente amar dois filhos. Eu não preciso escolher um para amar. Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem dois filhos. Um que eu sempre sonhei e que eu vi a morte dele a partir do diagnóstico, porque os sonhos que eu tinha não vão se realizar do jeito que eu queria. E eu tenho o segundo filho, que é o filho que eu vou começar a amar, com o jeito que ele é, com as dificuldades e as alegrias que ele me traz. Quando a gente pode chorar a perda de um, como a menina chorou no colo do pai no final do filme lá do Divertidamente, quando a gente pode chorar essa dor do diagnóstico, eu posso ver maravilhas do filho novo. E é isso que a gente tem que poder compreender. Quando a gente se culpa, nossa, mas por que eu não amei desde o primeiro minuto? Aí a gente começa a se punir. E aí começa a se achar ruim, começa a punir e começa a ter irritabilidade o tempo todo. E esse luto, para quem tem filhos com diagnósticos graves, é eterno. Porque a cada fase da vida vem uma nova realidade do que ele poderia ter se tornado, do que ele realmente se tornou. Poxa, mais do que ele imaginei, mas menos do que eu tinha sonhado lá de cara. Então, sempre tem esses limites. Uma quarentena traz limites agora para pais de filhos deficientes. Vai voltar. Mas será que alguns autistas vão poder voltar na escola? Eles vão suportar uma máscara? Como que eles vão suportar usar uma máscara se precisar voltar para a escola usando máscara? Eles vão saber ter a asepsia correta? Eles vão ser renegados pelos colegas, porque os colegas vão falar também, tá pondo o nariz, sai de perto. Como vai ser lidado isso? Tem várias mães que vêm para mim extremamente angustiadas, falando, olha, eu não vou mandar meu filho de volta para a escola. Eu tô com medo. Eu tenho medo, não sei se ele vai saber usar, se ele vai saber se cuidar. Então, é tudo muito inseguro, muito incerto. E a cada situação dessa vem um novo susto. Se a gente se permitir ter esses medos, se permitir ter essa dor, a gente vai saber pensar, então, quais comportamentos adequados a gente vai poder ter em relação a isso. Sem se exigir, achar que eu tenha que estar bem e só ver o lado bom, como a gente faz com os filhos. Olha o lado bom da lição de casa. Puxa, mas para eu olhar o lado bom, tem que primeiro olhar o lado ruim. Tem uma perda. Todo ganho tem perda. E também, né, Yuri, a gente fala, puxa, se eu soubesse disso, né, por exemplo, hoje, com tantas coisas que a gente está vendo, aprendendo, se eu soubesse disso, quando aconteceu tal coisa, se eu soubesse disso antes, ok. Né? Putz, por que eu não fui aprender sobre isso? Daí a gente começa a se culpar também, de não saber antes, para não ter agido antes da maneira que a gente pode chamar de adequada, né? Então, mas isso é uma fase do luto também. Não sabia antes, não sabia. Fiz o que era o meu melhor naquele momento. Daqui para frente, eu posso fazer um melhor diferente, né? Isso que você falou, Suzy. Os conhecimentos, aquilo que eu vou aprendendo para, né, fazer diferente. Isso que você falou é uma fase normal do luto. A gente fala quando a gente está vivendo um luto, tipo, o que é o luto? O luto não é só morte. O luto é toda vez que eu tenho uma perda significativa. Uma perda de liberdade, uma perda de um sonho, de um filho que eu sonhei e não tive. A perda de uma esperança. A gente vai passar por vários sentimentos do luto. Um deles, desculpa, eu engasguei, é a negociação. A abnegação, a negociação. Onde a gente começa com esses Cs. Se eu tivesse feito isso, será que teria ficado tudo bem? Se eu tivesse feito isso, como se eu pudesse controlar e ter impedido essa dor. Então, é um jeito de ser uma negação, que também é uma fase do luto, quando fala, não pode ser, não é. E tem a negociação. Quando teve aquele incêndio da Botkiss, todo mundo fica em choque. E a gente fica em choque e vive um luto, porque aquele incêndio mata pra gente a ideia de que nós poderíamos controlar e a gente tem controle sobre a nossa segurança. E de repente a gente fala assim, puxa, quantas vezes eu fui em restaurantes, fui em bares, fui em lugares e poderia ter acontecido comigo. E aí a gente fica em choque, fica todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Olha quantos morreram, podia ser meu filho, podia ser eu. Aí a gente fica em negação, não, mas será que foi isso mesmo? O que será que aconteceu? A gente fica com raiva, que raiva do dono do bar, que raiva do cara que acendeu, que raiva, a gente tem raiva, que ódio, quer que me pegue, que puna logo. E aí a gente tem a negociação. Mas se tivessem visto que aquele negócio pegava fogo, se tivessem visto que os extintores estavam vencidos. E aí eu pergunto para as pessoas, e quantas vezes a gente vai nos lugares e olha os extintores? Não faz.
Então por que nessas horas a gente pensa isso? Porque é normal pensar isso, porque é uma das fases do luto. Eu tentando ainda batalhar com a dor da perda. Então a gente tem que passar por isso. Mas aí, como você falou, quando eu passo por isso, uma vez que eu passei, eu preciso passar e depois compreender que não tem como. Porque depois do leite derramado é fácil eu prever o que poderia ter feito. Mas não é fácil antes. Prever o futuro ninguém consegue. Depois do coronavírus, prever, tá vendo? A gente podia ter feito. É fácil. Quem há 5, 6 meses atrás imaginaria que a gente estaria nessa situação? Então, queira ou não, é muito dolorido a gente fazer essa negociação, mas é muito difícil a pessoa não passar por isso. Todo mundo fala e fala, eu também passei por isso. O importante é quando passar, poder, na hora que passar, tomar consciência. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou com dor. E aí eu poder dar um nome, eu estou com dor porque realmente é muito difícil. Eu poderia ter controlado, não. Então por que eu penso em possibilidades? Porque é uma maneira de eu tentar depois perceber que não tinha jeito. Percebe? O que não pode, culpa. Uma culpa punitiva. Igual a gente faz na justiça. Se está culpado, vem a punição. A autopunição é uma das piores que existe para as pessoas saudáveis mentalmente. Tá? Para psicopatas não, eles nunca se punem, eles acham sério. Mas pessoas que têm saúde mental, pessoas que são afetivas, se punem muito gravemente. Porque elas sempre se exigem o melhor. E quanto mais afetivo, mais é a punição que a pessoa se dá. E esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do cuidado da cabeça, é cuidado com a punição, cuidado com essa exigência de achar que nunca foi a mãe perfeita, que nunca foi a mãe boa, que nunca foi o pai bom, que nunca foi o marido, uma esposa boa. Entender que a gente sempre tem que se aprender com a gente. A gente aprende com os filhos, o Miguel ensinou, tipo, pô mãe, como assim você não liga pra mim? A gente aprende o tempo todo, percebe? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente está aprendendo com o coronavírus, a gente está aprendendo com a quarentena. Eu acho que a gente está aprendendo sobre autismo. Tem muita coisa que a gente vai descobrir de autismo que eu acredito que a gente não sabe ainda. A gente já sabe muito mais do que antigamente, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Então, mães, se permitam aprender, se permitam errar e se refazer. Desde que tomem consciência de ter um autocuidado, porque eu falo que é muito igual ao avião. No avião eles falam, se tiver um problema, vão cair máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você, depois na criança, depois na pessoa que precisa de ajuda. Porque se eu tentar colocar máscara de oxigênio primeiro nela e eu desmaiar, nem ela nem eu vamos ter máscara de oxigênio. Então quando eu ver eu não tô bem, é pedir pro marido ou se for marido para esposa, fica agora, eu não tô bem, me dá um tempo, eu já volto, eu vou ficar bem. Porque eu estando bem eu consigo cuidar muito mais. Então o autocuidado é muito importante para isso. Bom, eu acho que então a gente já vai terminando, né, Yuri? E agradecendo assim, bastante todas as pessoas que participaram, que perguntaram. E eu gostaria de agradecer imensamente você, Yuri, dizer que eu acho que você, com os seus conhecimentos, né, tudo isso que você estuda, que você vive, eu acho que trouxe para minha família como um todo, né? E aí a gente conseguiu mudar algumas questões por conta de conhecer e aprender, né, as coisas que você nos traz, nos ensina. É muito legal. O Yuri foi psicólogo do Miguel dos 5 até 2017, acho que uns 5 anos, né? Aí o Miguel passou a ter atendimento ABA na parte psicológica, e aí o Matheus veio, né, para ser aí paciente do Yuri. Então, assim, ele está sempre orientando a gente. Eu e o Marcos vamos, às vezes, ele fala, olha, como é que tá lá? Então vai, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então a gente sempre, você está sempre nos orientando, nos mostrando novos caminhos, então eu agradeço bastante. Alguém, é o Miguel. Alguém quer vir falar oi, Miguel? Quero. Então vem. Quero mostrar o jogo aqui que eu tô jogando. Não dá agora pra mostrar o jogo. Se você quiser vir falar oi, pode vir. Fala oi comigo. E aí, Yuri, que saudade, cara. Tudo bom, meu amigo? Muita saudade. Super abraço. Ah, valeu. Tchau, muito bom te rever. Abraço. Muito bom te rever. E eu vou deixar, então, depois alguém pediu a frase que você falou, eu anotei aqui, depois eu escrevo, e vou deixar, então, depois também a foto dos 2 livros que eu super indico,
Eu acho que assim todos os pais deveriam realmente ler e aprender um pouco com tudo isso que você e o seu pai, né, doutor Ivan Capelato, gratidão, passam para a gente nesses livros, né? Eles me ajudaram muito também, a leitura deles, eu super indico. Então, muito obrigada, Yuri. E a gente se coloca aqui à disposição, todo mundo que precisar, que quiser conversar alguma coisa. Quem quiser, de repente, o contato lá do consultório do Yuri, pode procurar a Clínica Capelato, que tem lá, né, todos os contatos. E pode me mandar também um direct, se quiser, eu envio o telefone lá do consultório, né? Então, o que vocês precisarem. E deixo aí, então, para o Yuri se despedir. Eu que agradeço. Você sabe que eu tenho muito, muito carinho pela família de vocês. É uma família que eu admiro muito, acompanho já há muitos anos toda a batalha de vocês e vejo assim como muito exemplo. E quando eu falo como exemplo, é exatamente do que a gente falou tudo. Não é exemplo porque, tipo, nossa, fazem tudo perfeito. Mas exemplo exatamente de nunca desistir, de ser aquela pessoa forte e, assim, de não ter medo de se apresentar, de assumir os erros, os acertos e não ter medo de sempre aprender. Porque a gente sabe que a gente não é perfeito. E é uma pessoa que, assim, é uma família que eu admiro muito mesmo, porque a gente sabe de todas as dificuldades e não é fácil, mas tá firme e forte. Eu acho que isso é uma coisa admirável. Então eu agradeço muito de poder também fazer parte da vida de vocês, de poder ter acompanhado grande parte dessa história, de poder estar acompanhando ainda. E agradeço esse momento da gente poder estar aqui junto, agradecer por esse canal que você abriu, do Autismos, e poder estar ajudando tantas pessoas. Eu acredito que vai poder ajudar também muito mais, porque eu acho que assim, uma das coisas que a gente também fala, quando a gente fala de cuidar, é da rede social, a rede de apoio, buscar pessoas que estão próximas. Então a gente vê que isso funciona em tudo, né? Alcoólicos Anônimos se juntam, né? Então assim, acho que mães de crianças com deficiências também têm que se unir, porque elas vão poder se identificar, trocar ideias, o que para uma funciona, para outra não, como elas estão agindo. E vão descobrir que, na verdade, elas têm muito em comum em relação aos sentimentos, às dores. E poder se sentir um pouco mais normais, um pouco mais humanas. Porque elas sabem todo o sacrifício. Eu falo que só quem está na pele sabe. Eu sou psicólogo que acompanha essas famílias, mas eu falo que viver é só quem está vivendo. A dor de uma mãe, eu falo que tem pessoas que exigem das mães. Olha, você não está cuidando direito, você fez a atividade que a TO mandou? Eu falo, gente, primeiro pergunta como está a rotina. Pergunta o que elas estão tendo capacidade de fazer. Eu já tive mães que falavam assim, olha, nem no banheiro sozinho eu consigo, porque eu moro sozinha com um filho extremamente agressivo, daqueles autistas graves, que não tem fala, que se morde. Eu tenho medo, se eu vou no banheiro, ele pode enfiar uma coisa na boca, ele pode morrer. Eu tenho que entrar no banheiro com ele amarrado, junto comigo, eu não consigo ficar no banheiro sozinha. E aí vão perguntar por que eu não sentei no chão para fazer atividade TO. Tipo, mal consegue fazer almoço. É desesperador. Então eu falo para as pessoas assim, conheçam a realidade primeiro, conversem com essas mães. E aí eu falo que quem melhor para entender essas mães são as próprias mães. Porque elas vão ter muito mais empatia e falar, nossa, eu te entendo porque eu sei o que você passa. Eu sei dos momentos difíceis. Atender 1 hora por semana, nós profissionais, o mesmo quem faz aba, ver algumas horas, é fácil. Passar 40 dias numa quarentena trancada com um filho desse em casa, que mudou toda a rotina. Que aqueles que não gostam de mudança de rotina, mudou tudo. De repente, forçado, sem dar tempo de ninguém preparar. Só os pais sabem o que estão passando. E eu acho que o que a gente tem é dar apoio. Porque se alguém que dá crítica é porque não tem ideia do que está passando. Então eu entendo isso. Se alguém vem com crítica, sai de perto. Fiquem com quem apoia. E esse é o apoio que você está oferecendo para as pessoas. É isso mesmo. Então, muito obrigado. Gente, eu vou deixar salvo assim, tá? Eu já terminou a primeira, já salvei, alguém perguntou aí. Eu vou salvar agora esse finalzinho também. E então é isso. Um beijo para todos, fiquem com Deus. E a gente se vê na quarta que vem, que a Aline Costa, lá de Limeira, vai falar um pouquinho sobre adaptação de materiais, Yuri. Muito bom. Nossa, agora que eu vi que o Miguelito caiu, coitadinho. Pronto, Yuri. E a gente vai falar um pouquinho sobre materiais adaptados na semana que vem. Eu acho que vai ser muito bacana também, né? Principalmente aí para os professores e para os pais que agora estão tendo que trabalhar no homeschool. Tá bom? É verdade. Obrigada, Yuri. Um beijo. Beijo para a família toda. Viu? Até mais. Um beijo para a família toda, para os meninos aí também.
Tchau. Obrigadão. Aí também. Beijão na Lívia MP. Mando Tchau, sim. tchau. Beijo. Tchau.